Então, esse objetivo que nós estamos aqui hoje, né? A intenção é, enquanto direção, enquanto Unitri, né? Vamos assim dizer, a gente dar as boas-vindas a todos os acadêmicos e professores da Unitri Faculdades, e também algumas questões importantes que nós precisamos tratar e esclarecer, né? Nós brincávamos, vamos imaginar que nós estivéssemos aqui no hall de entrada, né? Todos aqui e a gente fazendo aquelas nossas conversas, aquelas nossas falas aí com todos os acadêmicos aqui no hall de entrada, mas hoje de forma virtual, né? Mas o exercício de imaginação nos permite, né, nos imaginarmos aqui nesse ambiente, né? Para, digamos assim, apresentar a pauta que nós vamos tratar hoje nessa nossa conversa, né? Nós temos, assim, 2 ou 3 pontos aí bem importantes, né? Um é, em linhas gerais, como está a nossa organização para o segundo semestre, né? Enquanto a parte acadêmica, a parte pedagógica, né? Então, seria o ponto 1. O ponto 2 é todos os cuidados necessários, né, que nós precisamos tomar para as atividades práticas presenciais aqui na faculdade e as legislações pertinentes, né? E o terceiro ponto é a criação da comissão que nós temos aqui, né, a comissão interna para a prevenção e enfrentamento à Covid. E essa comissão, a gente tem a participação de acadêmicos, a participação de professores, a participação da direção e a participação muito importante da Secretaria Municipal de Saúde de Barracão, o secretário Valdinei Batiste, a responsável pela vigilância epidemiológica, que é a enfermeira Cledir Busato, e a responsável pela vigilância sanitária, que é a Josiane Vasques, né? Então, nós temos essas 3 pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam, né, nesses protocolos de biossegurança e a implementação e as possíveis autorizações e liberações futuras, né? Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho em parceria, né? Então, nós teríamos esses 3 pontos para tratar nessa conversa dessa noite, né? Mas antes de nós entrar, eu gostaria de passar a palavra para 2 pessoas aqui para dar o boa noite, né? Primeiro, a nossa diretora geral, a Juvani Pivato, para ela dar suas boas-vindas e a boa noite, a recepção de todos vocês. Boa noite a todos, professores, acadêmicos, autoridades de saúde. É importante essa nossa conversa, esse nosso encontro, né, visando, então, ao enfrentamento à Covid, a retomada, então, das atividades presenciais, né, planejamento que a gente está fazendo, para, de acordo com as autoridades de saúde, também a legislação que prevê a gente voltar, né, com segurança. Então, no primeiro momento, uma conversa importante aí para nós estarmos preparados, né, e talvez, possivelmente, voltar com segurança aí nos próximos dias. A gente não tem uma data, né, mas é importante essa parceria com as autoridades da saúde para a nossa segurança. Então, bem-vindos a todos e um bom encontro a todos aí, importante esse momento para esclarecimentos, tanto dos acadêmicos, professores, para retomarmos as atividades com segurança. Certo, obrigado, diretora Juvani, pela recepção, né? Passo, então, de imediato a palavra ao Valdinei, secretário de Saúde de Barracão. Ele está ali sendo assessorado pela Monique, né? A Monique, a produtora dele aí. Então, a hora que tiver, pode começar, Valdinei. Isso, então, boa noite.
né? Acho que enquanto membro aí da Secretaria da Saúde, gestor, a gente quer colocar também a equipe, né, para pensarmos juntos aí e projetarmos, como bem falou a diretora, uma segurança, né, uma retomada com toda a segurança, né, pensando em todos os aspectos, né, para que nada venha aí a interferir e a prejudicar, né, a vida, né, dos acadêmicos, dos servidores aí da instituição, funcionários, colaboradores, né, e de todas as famílias que convivem de uma forma direta, né, ou indireta aí com os acadêmicos que possam ter esses laços de convivência, proximidade, que possam ser afetados, né, por alguma questão, né, que gera, né, em torno dessas convivências próximas que a gente tem. Então, a gente se dispõe, né, a participar dessa caminhada, né, construirmos juntos esse projeto de retomada. Cremos que a faculdade aí é um ponto privilegiado, onde a gente conta com reflexões maduras, né, e gente já com um fundamento, né, e será um espelho para que outras instituições possam fazer um caminho semelhante. Então, a gente espera, né, produzir aí um caminho que seja seguido por outros mais, tá certo? Junto com vocês aí. E participamos já de uma reunião lá na instituição, saímos muito, assim, satisfeitos, né, pelo nível de reflexão que os lá presentes corresponderam, né, pela responsabilidade demonstrada lá na preocupação com a questão sanitária, né, acima de tudo, a saúde das pessoas. E a gente quer, enquanto instituição da saúde, então, pública municipal, ser parceiro nessa retomada aí, com certeza. Certo, obrigado, Valdinei. Professor Carlinhos, tu és da direção também, aí, nosso diretor administrativo, financeiro, nós não tínhamos combinado, mas eu acho importante também a tua fala aí de abertura e de boas-vindas, né? Bom, boa noite, professor. Professor Jonas, eu vou fazer a mesma cara que o Valdinei fez agora, assim, né? Mas eu acho que esse momento de reflexão, esse momento de pensarmos em conjunto, envolvendo professores, envolvendo o pessoal técnico, administrativo, envolvendo principalmente os nossos acadêmicos, é de suma importância. Eu acho que foi acertada essa decisão, envolvendo também, como o Valdinei falou, essa reunião que a gente fez com as autoridades de saúde, sanitárias e epidemiológicas. Eu acho que nós queremos deixar claro, nesse primeiro momento, para todos os nossos, principalmente nossos estudantes, que acho que são os que mais estão ansiosos por uma decisão, né, que nós estamos pensando a melhor forma de garantir o ensino deles, mas também a segurança deles. E acho que todas as decisões nós vamos começar a compartilhar os passos, nós vamos dar um por vez, sempre em conjunto. Então, que tenhamos esse que vai ser o primeiro encontro, mas que temos muitos encontros produtivos e que consigamos tomar sempre a melhor decisão, pensando, obviamente, na qualidade de ensino, mas também na segurança de todos os envolvidos, os colaboradores, professores e principalmente nossos acadêmicos. Boa noite a todos. Certo, muito obrigado, professor Carlinhos. Também agradeço a professora Raquel, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, o professor Ademir, coordenador do curso de Administração, professora Elisandra, coordenadora do curso de Pedagogia, né? Essas reuniões prévias que a gente vem fazendo, né, no âmbito da coordenação de curso, no âmbito da direção, elas são fundamentais para a gente traçar as nossas estratégias, né, e traçar os encaminhamentos, né, para os passos futuros, né. Então, assim, começando a nossa pauta, né, aquilo que eu comentei, que nós iríamos tratar nessa reunião, né. Então, no primeiro momento, assim, a gente gostaria de comentar com vocês a parte pedagógica e a parte acadêmica, né, que é uma dimensão da Unitri Faculdades, né, e como isso se relaciona àquilo que nós estamos vivendo, ou seja, a pandemia,
né? Nós não somos uma ilha, enfim, o mundo inteiro está assim, o Brasil inteiro está com essa dificuldade, com esse dilema da organização das aulas, da organização do seu calendário letivo, enfim. Então, como é que a gente tem feito, né? Então, o primeiro aspecto para localizar tanto professores quanto acadêmicos e todos que estão aqui, que a Unitri Faculdade integra o Sistema Federal de Ensino, o Sistema Federal de Educação. Então, nós estamos submetidos ao MEC, tanto para autorizações quanto para as legislações. E o MEC, no mês de junho, mais precisamente no dia 16 de junho, emitiu a portaria 544, que essa portaria estendeu ou prorrogou as portarias anteriores que permitem às instituições presenciais ofertar 60% das aulas presenciais e 40% das aulas em formato remoto, né? E nós, obviamente, que estamos submetidos a essa portaria e, automaticamente, quando a gente começou a fazer o fechamento do primeiro semestre e a preparação para o segundo semestre, a gente já organizou o segundo semestre baseado nessa portaria. Ou seja, todas as nossas aulas, né, os coordenadores, acho que já comentaram isso com vocês, já explicaram isso na segunda, na terça, né, que o nosso cronograma para o segundo semestre, pedagogicamente, didaticamente, ele está organizado sob esse viés. Ou seja, todas as disciplinas, elas estão pensadas para 60% presencial e 40% remoto, né? E é isso que a legislação permite e é isso que a legislação sugere nesse contexto da pandemia, né? Bom, isso é a organização pedagógica, como eu falei, né? Os planos de ensino dos professores, enfim, toda a estrutura ela está organizada desta maneira. Também nós fizemos uma organização para que a gente reduza o número de acadêmicos por noite aqui na Unitri. Então, nós temos pensado que uma semana, por exemplo, nós vamos ter aula na segunda-feira com o quinto período de administração, com o sexto período de administração, o quarto de pedagogia e o segundo de contabilidade, só enquanto exemplo, né? Para a gente reduzir o fluxo. Isso, a gente vai divulgar esse calendário de aulas presenciais a partir do momento, conforme eu falei antes, que nós tivermos a condição, né, e a autorização em conjunto aí com a Secretaria Municipal, as autoridades sanitárias regionais e locais aqui, né? Mas só para ficar muito claro para os acadêmicos, né, essa organização que ela já está pronta, né? Então, pedagogicamente está organizado, academicamente está organizado, tanto com professores quanto com os coordenadores, né? A gente só não divulga esse calendário, esse cronograma, porque ele não tem o devido respaldo ainda, né, professores e alunos, né, porque nós não temos a autorização, né, nesse sentido, né, a autorização sanitária, né, porque a autorização acadêmica e pedagógica nós já temos, a gente já enviou os ofícios, todas as documentações comprovatórias que o MEC exige no sistema, lá já foi encaminhado para o MEC, e o MEC já sinalizou positivamente, né? Agora nós temos a questão sanitária, que daí é outra lógica, né? E é a partir daí que eu entro, a partir desse momento que eu entro a explicar agora aos colegas professores e aos acadêmicos como a gente está organizando, né? Primeiro aspecto, né? A gente gostaria de agradecer a todos os acadêmicos
que fizeram a matrícula para o nosso segundo semestre, pela confiança em nossos serviços, né, e por acreditar naquilo que nós estamos falando, né, por acreditar na nossa instituição e continuar os estudos aqui conosco, né. Há de se deixar muito claro que isso é uma situação que escapa à nossa vontade e à nossa capacidade de decisões, né. Então, quero agradecer, assim, em nome da mantenedora, em nome da direção, em nome dos professores, os acadêmicos que estão conosco nesse semestre que mantiveram, né? Então, isso é bem gratificante para nós todos, né? O segundo aspecto, como nós temos divulgado nas nossas mídias sociais, como a gente tem divulgado no nosso site, para nós, as pessoas, é o que nós temos de mais importante. E sendo as pessoas o que nós temos de mais importante para nós, os cuidados sanitários, né, eles são imprescindíveis, né? Eles são aquilo que a gente pode fazer para minimizar os riscos. É aquilo que a gente consegue, né, que está ao nosso alcance, para a gente evitar ao máximo que essa pandemia ou que mais pessoas do que nós já temos aqui nas nossas cidades se contaminem, né? Então, esse cuidado, né, nós temos isso muito presente. E um passo para a gente avançar no processo da retomada das atividades práticas, conforme nós conversávamos com o secretário Valdinei, com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a Cledir, a coordenadora da Vigilância Sanitária, a Josiane, nós precisamos comprovar esses cuidados, né? Nós precisamos mostrar isso para as autoridades que os cuidados estão sendo adotados, que os protocolos de biossegurança aqui na instituição estão sendo adotados, né? E isso é o nosso esforço agora que nós estamos fazendo, né? Então, nesse contexto, o primeiro aspecto que a gente encaminhou, a criação, né, da comissão interna para a prevenção e enfrentamento à Covid. Então, essa comissão, ela é formada por 3 professores, um professor representante de cada curso, por 3 acadêmicos, um acadêmico de cada curso, a direção da instituição, direção geral, direção acadêmica e direção administrativa, e os 3 profissionais das áreas, né? O Valdinei, a enfermeira Cledir e a Josiane, como já havia citado, né? Então, essa comissão, ela tem a responsabilidade, né, conforme nós fizemos hoje a portaria instituindo essa comissão, ela tem a responsabilidade, né, de zelar por esses cuidados sanitários internos aqui na Unitri. Além de zelar por esses cuidados, ela tem a missão de criar, né, e revisar, regulamentar e aplicar todos os protocolos de segurança, né? Ou seja, como é que vai ser a organização das salas de aula, né? O distanciamento lá de 1,5 metro cada carteira, se isso efetivamente está sendo aplicado, enfim, todas as normas que eu vou passar agora rapidamente aí para vocês, né? Mas para deixar muito claro que o papel da comissão é sempre zelar por essas orientações, né, por esses protocolos, melhor dizendo, mas mais do que isso, esse protocolo não é para a gente elaborar aí, a gente já tem, digamos assim, o protocolo no prelo, aí eu e o Thiago hoje de tarde estávamos mexendo, a gente até queria ter encaminhado já, mas não conseguimos, falta ajustar ainda algumas coisinhas. Ele já está em 27 páginas, para vocês terem uma ideia. O Thiago está quase fazendo o segundo TCC dele aí, do curso de graduação dele, né? Porque conforme o pessoal nos orientou, a gente tem que ter descrito tudo. Todas as possíveis situações que irão acontecer, a gente tem que descrever ali.
e a gente, às vezes, acaba passando por uma situação e tem que voltar e retomar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, está em 27 páginas o protocolo. Para cada situação, a gente tem que ter um encaminhamento, né? Então, tendo esse protocolo pronto, que nós queremos terminar ele essa noite, no máximo amanhã, encaminhar para a avaliação já da comissão dos membros, né, para a leitura, e mais especificamente para a leitura atenta ali da enfermeira Cledir, do Valdinei, da Josiane, né, que são as nossas autoridades sanitárias aqui do município, né, para a gente ter a aprovação disso, né. Tendo a aprovação dos protocolos, aí é um outro passo que a gente vai encaminhar para as possíveis autorizações das atividades práticas que a gente vem organizando, né? Então, a comissão, ela vai ter um calendário de reuniões que vai ser todas as quintas-feiras, até para os acadêmicos não ficarem ansiosos e ficarem preocupados de quando que vai sair as informações. A comissão, ela vai se reunir e vai tomar a decisão sempre na quinta-feira, final da tarde, a gente vai organizar um horário aí, e na sexta-feira a gente vai divulgar a orientação, ou a decisão que foi tomada, para que na semana seguinte, como é que serão as aulas. Por exemplo, amanhã, quinta-feira, a gente vai conversar, na sexta-feira a gente divulga, se a partir da semana do dia 3, a primeira semana de agosto, a gente vai ter aula presencial ou aula remota, né? Já adianto de antemão que 99,9% na primeira semana de agosto as aulas continuarão sendo remotas, tá? Então, né, mas a gente, só para dar um exemplo para vocês, né, de como é que vai ser o nosso fluxo da informação. Então, eu peço que os acadêmicos e os professores fiquem sempre muito atentos ao nosso, digamos assim, boletim informativo da sexta-feira, né, que a sexta-feira a gente vai divulgar como será a organização da semana seguinte, né? Então, isso é bem importante que a gente tenha clareza do fluxo da comunicação. Certo, gente? Então, assim, ficou claro o papel dessa comissão, a forma de comunicação. Se alguém tem uma pergunta acerca da comissão, gostaria de uma curiosidade, enfim, não sei. Eu deixo a palavra em aberto para daí depois eu passar para o nosso terceiro e último ponto. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta, pode ser no chat aqui, pode ser abrir o microfone e fazer sem problema nenhum. Tudo certo? Ou a enfermeira Cledir quer fazer uma pergunta? Não? Não, tudo certo, então. Entrar ali. Tá. Então, gente, assim, ó, o terceiro e o último ponto é uma questão bem prática para a gente ir já nos habituando, né? O primeiro aspecto desse terceiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que nós, da Unitri, e todos nós que aqui estamos, tanto professores quanto alunos, nós estamos inseridos em uma sociedade regional, em uma sociedade local, né? Nós temos vida familiar, nós temos vida social, nós temos vida profissional, né? E, como vocês sabem, o vírus ele não tem local e nem horário, né, para a gente se contaminar, né? O que eu peço encarecidamente é que cada um de nós acadêmicos, nós professores, nós funcionários, que a gente tenha um zelo, que a gente tenha um cuidado, né? Que a gente tenha empatia, que a gente tenha compaixão
né? E que a gente redobre os cuidados, né? Por quê? No dia a dia de vocês, nas empresas que vocês trabalham, nos locais que vocês frequentam, todos nós estamos expostos a isso. E aí a gente precisa se cuidar, a gente precisa redobrar esses cuidados, tendo em vista que daqui uma semana, daqui a 15 dias, daqui a 21 dias, nós vamos voltar para a sala de aula, né? Nós vamos voltar para um ambiente aqui de convivência com todos os cuidados, mas a gente vai estar aqui na Unitri. Então, uma das coisas que nós conversávamos, não de nada adianta nós termos um protocolo rígido, um cuidado importante aqui dentro da Unitri, mas se fora da Unitri, a gente também não segue esses mesmos cuidados, né? Então, essa é a primeira dica e o primeiro pedido assim que eu faço bem bem veemente, bem forte, e pedindo, como o secretário falou na abertura, né? Nós somos do ensino superior, nós temos um discernimento um pouco maior, né? De entendimento, né? Então, é importante que nós sejamos exemplos, né? Que nós faríamos várias situações, né? Então, isso é o nosso objetivo importante que nós precisamos ter, né? E aí, dentre esses cuidados que nós já elaboramos para o nosso protocolo aqui da Unitri Faculdade, eu passo a compartilhar agora alguns pontos com vocês, né? Chamando a atenção. Aí depois a gente faz abre também para perguntas. Então, me permitam aqui compartilhar a minha tela aqui. Só um minuto. Tá aparecendo aí? Uhum. Então, pessoal, se vocês lembrarem, né, eu vou fazer uma retrospectiva um pouquinho anterior até esse próprio material aqui, que nós fizemos no dia 7 de julho, de julho, isso, nós fizemos uma live com o pessoal lá da UCEF, né, diretamente de Chapecó, fazendo alguns esclarecimentos sobre a doença, né? Sobre o que é o vírus, sobre a forma correta da prevenção. Concomitante, nós enviamos a todos os professores, todos os funcionários, todos os alunos, um questionário, né? Para que fosse respondido, né? Lá havia várias questões, mas uma questão bem importante era a questão do grupo de risco, né? Se ela se enquadrava no grupo de risco ou ela vivia com pessoas do grupo de risco, né? Então, nós temos todas essas respostas e a gente também tem um encaminhamento para isso, né? Então, enquanto prévia, né, nós fizemos essas duas ações. Durante as matrículas, né, que foi dia 16 e dia 17, a gente entregou para cada acadêmico, e também disponibilizamos aí nas nossas matérias, no site e mídias sociais, né, essas medidas, digamos assim, medidas individuais de proteção e prevenção à Covid, né, que é a utilização das máscaras, seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool gel, evitar cumprimentar, aperto de mãos, beijos, abraços, respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 metro, manter o cabelo preso, evitar acessórios pessoais, brincos, anéis e relógios, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres,
materiais de escritórios, livros e afins, né? Então, tudo isso aqui é aquilo que eu falava, né? Da necessidade que a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, tanto lá na nossa casa, no nosso local de trabalho, no nosso ambiente de convivência, e aqui dentro, obviamente, da Unitri também, né? Então, a gente reforça isso que nós já entregamos para os nossos acadêmicos, né? Lá no dia 16 e 17. E agora, enquanto protocolo de segurança aqui internamente, nós já organizamos as salas de aula, já organizamos os laboratórios, organizamos os espaços aqui da instituição, né? Então, uma dica aqui de como fazer a higienização correta, né, das mãos, né? Só, Thiago, tá certo? Tá. Só confirmei aqui, porque às vezes a gente fica na dúvida se está aparecendo ou não a tela, né? Enfim, a higienização correta das mãos, isso aqui está nos espelhos dos banheiros, está nas salas de aula, né? Todo esse cuidado necessário, né, que a gente precisa ter. Obrigatoriamente, aqui na Unitri, e é assim em Barracão, é assim em todos os lugares, né, é o uso de máscara, obrigatório, né? Eu estou aqui numa sala isolada, por isso que eu não tô usando, mas a gente usa aqui na Unitri a máscara diretamente. Então, se habituem acadêmicos, né, professores, a gente vai precisar usar obrigatoriamente a máscara aqui na Unitri. Se não tiver usando máscara, nem entra na porta, né? Essa é a nossa orientação, né? Outro aspecto, com relação às salas de aula, nós vamos deixar elas com as portas e janelas abertas o tempo todo. A gente precisa ter o ambiente extremamente arejado, ele não pode ficar abafado, né? Ele não pode ficar fechado. Então, isso também é uma orientação, né? Olha, se for frio, se for calor, né? Isso é uma coisa que nós não temos o que fazer, né? Sala aberta, ventilando, né? Aqui nós temos um privilégio aqui que tem uma ventania constante, né? Sempre nas nossas cidades aqui embaixo na faculdade também não é diferente, né? Então, vamos se organizar aí, se for frio, vamos vir bem encasacado, né? Se for calor, aí vamos vir com roupas adequadas, né? Porque a gente vai estar com as salas abertas, né? Ventilando. Aqui no hall de entrada, né? A gente já tem delimitados espaços aonde que não é para se ocupar, enfim, o distanciamento seguro de 1,5 metro, né? Enfim, todos os ambientes que não é para estar, a gente tem essa indicação, né? Mantém o distanciamento social seguro. Um outro aspecto bem importante que é a utilização da máscara caseira, né? Essa máscara de pano aí que a gente usa, que não é as máscaras dos profissionais de saúde, lá, máscara cirúrgica, enfim, essa que é outro material, né? Essa máscara caseira, né? Então, aqui tem, a gente vai passar isso, já está nas salas, né? Mas nós vamos passar novamente nos grupos de WhatsApp, né? O uso de forma correta, né, da máscara, né, na cidade, aí é interessante quando a gente circula de carro, né, observar as pessoas, né, a máscara no pescoço, é máscara no queixo, é pendurado na orelha, é em cima, no retrovisor lá do carro, menos no local correto, né, então é importante que a gente tenha a forma correta de utilizar isso e da própria lavagem dessa máscara, né, a utilização correta, né? Então, vocês podem estar observando que a gente tem sempre a referência de entidades científicas, né, entidades que têm o embasamento, né, para orientação disso, né? Aqui também está divulgado aqui dentro da Unitri, né? Mas é importante destacar, né, como se transmite, né, o Covid-19, né? Então,
o aperto de mãos, gotícula de salivas, o espirro, a tosse, o catarro, a utilização, né, dos materiais eletrônicos, aí, os celulares, enfim, superfícies contaminadas, né, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, né. Então, isso aqui também no protocolo, até já adianto, né, nós temos uma parte ali que fala sobre de como vai acontecer a higienização, né, dos ambientes internos aqui da Unitri, né, que é o corrimão, é o elevador, é as carteiras dos alunos, o controle da televisão, os pincéis lá atômicos que os professores usam, enfim, todos os espaços, né, constantemente a gente vai estar higienizando durante a noite, durante o próprio momento que vocês estão aqui, e claro, obviamente que a limpeza, a faxina, ela acontece diariamente aqui na Unitri, mas nós vamos reforçar, né, nesse momento aí, a questão do corrimão, do elevador, enfim, desses materiais aí que eu já citei, né? Quais são os sintomas mais comuns, né? Aqui depois eu vou passar para a enfermeira Cledira a questão aí dos sintomas e os assintomáticos, que é um dos problemas, além, né, dos que a gente já tem, mas as pessoas que são assintomáticas, né? Então, a questão da febre, da tosse, a dificuldade de respirar, né? Da mesma forma, né, quem está com gripe, né, os sintomas da gripe, a síndrome gripal, né, as orientações que a gente tem que tomar, isso também está lá no nosso protocolo e tudo isso a gente vai tomando as medidas necessárias, né. O que você precisa saber, então, e fazer, né, aquilo que a gente já falou ali no início, já orientou os nossos acadêmicos na matrícula, né, mas está aqui de novo, né? O próprio MEC que nos enviou esse formato de material, né? Como se proteger, né? Então, lavar as mãos ao tossir ou espirrar, né? Cobrir o nariz aqui com um lenço ou com o braço, não com as mãos, né? Então, tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, né? Então, evitar, né, no caso, mantenha a distância mínima aqui, o pessoal está falando em 2 metros, antes ali a gente indicou 1,5 metro, mas as divergências e diferenças que os protocolos têm, né, de um órgão para o outro, mas enfim, no mínimo 1,5 metro, né, evitar abraços, apertos de mãos, né, comportamento amigável sem contato físico, né, então aqui até a gente brinca, né, mas com, né, esse sorriso aí que vai só os olhos, vai demonstrar que você está sorrindo, né? Você tem a máscara, né? Então é importante seguir isso, né? Higienizar com frequência ali o teu celular, o teu computador, né? Não compartilhar isso, né? Os objetos de uso pessoal, ambientes limpos e bem ventilados, né? Se tiver doente, né? Aquilo que a gente falou da síndrome gripal, né? Evite esse contato físico com outras pessoas, principalmente com idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável, né? Então, como se proteger aqui, né? E aí nós temos também o site, né? Que é talvez o único site que a gente recomenda vocês olharem de forma único não, mas que ali está compilado, né, as informações e de uma forma bem segura, né, que é o saude.gov.br, né, o /coronavírus, né, aí tem os apps aí para baixar o aplicativo, né, do próprio SUS, né, do coronavírus, né, que tem essas informações, né. Então, assim, em linhas gerais, eu acabei passando um pouco, né, essas orientações, esses protocolos. Além disso, né, nós estamos aqui na entrada, né, a gente já tem o aparelho, né, para fazer a aferição da temperatura, né. Nós temos o nosso funcionário Tiago, que inclusive ele é bombeiro voluntário, né, ele já tem um treinamento acerca disso, né.
a partir do momento que nós vamos liberar as atividades práticas, né, nós vamos deixar duas portas abertas ali, e vamos fazer a aferição de temperatura de todos os acadêmicos, né, na chegada, o pessoal vai estar protegido de forma correta, tapete sanitizador, né, para passar o pé ali e evitar de entrar trazendo o vírus, né? Então, todos esses cuidados a gente tem adotado, né? E isso está sendo sistematizado, né, no nosso protocolo, né? Então, em linhas gerais, seria isso. E agora eu vou abrir um pouco a palavra, né? O professor Carlinhos me chamou? Não, só para comentar, hoje a gente encomendou aquele suporte para você aplicar o álcool em gel sem encostar no tubo. Você pisa e ele... Entende? O senhor que me mandar, compartilhar com o pessoal, o Jonas me mandou um que era à distância, entende? Mas, por enquanto, a gente não teve condições de pegar um daquele ainda, né? Mas esse você vai ali, coloca a mão e você não precisa encostar no recipiente. Você, com o pé, você aciona o álcool. Então, são detalhes, são todos esses cuidados, né? Acho que é importante quem está acompanhando, que nós estamos em 93 pessoas aqui nesse momento, entendam que todos os cuidados que a gente pode proporcionar para que tenhamos uma volta segura, a gente está buscando fazer. Uhum. Eu gostaria de ouvir um pouco a nossa coordenadora da vigilância epidemiológica, a Vera Cledir também, que ela gentilmente aceitou também de participar, que ela falasse para nós também desses protocolos, a importância disso e a necessidade que a gente tem de seguir isso, né, enfermeira? Então, por gentileza. Boa noite a todos. Trazei um pouquinho aí, estava trabalhando mais um pouco. Então, o que a gente gosta de lembrar nesse momento? A questão, como você falou, dos sintomas. Os sintomas, eles estão sendo bem diferentes do que a gente recebeu aí no início. Tem pessoas que simplesmente apenas perdem o paladar. Uma criança só com uma leve dor de ouvido. E aí depois a gente vai fazer o teste, entra como síndrome gripal e positiva para o coronavírus. E muitas pessoas do convívio nessas famílias sem sintomas e positivos. Então, esse é o nosso grande medo desse reinício e dessa grande preocupação com a questão de prevenção nesse reinício de abertura, né, e de volta às aulas, para a gente ter, por isso, todos esses cuidados para prevenção. Porque a gente viu aí nos dados que vocês apresentaram que a maioria das pessoas ou tem criança pequena, ou mora com mães, pais idosos e com doenças crônicas. Então, é essa a nossa preocupação, é um retorno seguro. Então, por isso que a gente está tendo todo esse cuidado e levando aí vocês, né, o Unitri, que é a parceira também nossa da administração, levando todo esse cuidado e essa preocupação para a gente ver se consegue juntos fazer um bom trabalho. Seria certo. Muito obrigado, enfermeira, pela contribuição, e obrigado também por fazer parte, né, da comissão, né? Talvez seja uma das pessoas mais capacitadas e habilitadas, né, para nos orientar, né, nesse processo. Secretário Valdinei, gostaria de mais alguma fala, destacar mais algum cuidado, enfim, se me passou alguma coisa na minha fala? Então, eu creio assim, esse comprometimento de todos os envolvidos nesse processo de retomada, como tu falaste bem, é muito importante, né? E não só do portão adentro da Unitri, se não houver esse comprometimento e um compromisso pessoal, né, fora. Nós estamos num período de exceção e nós não podemos esquecer em nenhum momento, né, dessa questão. Nós estamos num período de exceção. A Cledir atrasou para entrar na reunião, por quê? Né? Porque ela estava respondendo algumas questões que até agora eu estou buscando dar solução no celular, né?
de pessoas confinadas em casa que não estão tão bem de saúde, que esperavam, né, foram orientados a irem no posto fazer soro, né, porque estão um pouco decaídas, e estão com medo de sair agora, mas antes não tiveram medo, né? Antes de se contaminar não tiveram medo. Agora querem toda assistência domiciliar porque estão com medo, né? Então, a realidade, ela é mais do que aquela que a gente só vê. Ela está aí, tá? E a Cledira atrasou para chegar na reunião, dando assistência a esses fatos. Então, assim, se nós pensarmos que todo cuidado interno dentro da instituição é o suficiente, ele é determinante até certo ponto. Mas se não houver esse comprometimento na vida externa, esse sentimento de solidariedade, né? Na nossa reunião lá que nós fizemos, muito bem posto toda a questão da conscientização, né, da precaução e tudo mais, né? Mas daí no caso de concretizar um caso, nós ficávamos um pouco sem respostas o que fazer diante da concretização de um caso. Então assim, e provavelmente quando retomar, né, com todo cuidado, provavelmente aconteça. Agora, se não tiver cuidado, é certeza que haverá. E o caso de um que não se comprometeu, que se envolveu indevidamente em comportamentos não recomendados para o momento, coloca a instituição inteira de volta um passo atrás, né? No sentido de voltar à quarentena, né? Uma pessoa que contraia fora, né? Que contraia o vírus fora e circule dentro da faculdade vai pôr todos em isolamento. Então, acho que esse sentimento de solidariedade é importante a gente pegar, né? E assumir como uma atitude pessoal, né? Uma atitude, né? Não são atos isolados, é uma atitude. É um ato contínuo, né? Que a gente precisa seguir nesse tempo de exceção. Então, é por aí, né? Nada do que vai ser pautado ele tem validade se a gente não se comprometer com aquilo que está ali dito, né? O papel em letras ele pode ser morto, né? Não vamos nem usar a Bíblia, né? Letra é letra, né? Papel escrito é papel. Agora ele vai ter eficácia a partir do momento que a gente se compromete com ele e torna esse escrito uma atitude, né? Realmente um compromisso a ser seguido. Então a gente espera que todos os presentes, né? Os que estão participando façam a sua adesão a isso. O ensino presencial ele é determinante para a qualidade do aprendizado que a gente faz, né? Um dos meus, né? Eu defendo sempre isso. Acho que não há o que dizer, né? E é importante que se retome a presença. Está sendo sustentada, né, pelos meios de comunicação. É um ensino presencial com umas ferramentas, por enquanto, né? Mas a gente, assim, então a qualidade do ensino é importante, mas a vida é mais importante que tudo, né? Então, na hierarquia dos valores, a gente tem que garantir alguns para depois dar atenção aos secundários, né? Que são importantes também. Então, desde já nós queremos fazer, né, enquanto parte da comissão, né, e deram-nos essa abertura para a gente poder participar desse processo, fazer esse desafio, né, a cada um. Né, o descompromisso de um pode ter implicações na vida de todos os aí presentes, né? Então, que a gente seja consequente nas nossas atitudes, tá certo? Certo, secretário. Eu acho que essa tua fala aí, ela é bem importante, né? E acho que é importante localizar em números, né? Hoje, a Unitri somos em aproximadamente entre alunos da Unitri e alunos da parceria com a UCEF, nós somos aproximadamente 150 alunos. Professores e funcionários, nós somos mais aproximadamente 40, né? Entre a direção, funcionários, professores e pessoas que circulam aqui. Então, nós estamos próximos de 200 pessoas aqui na Unitri que circulam, né? E esse é o nosso ponto, né? Que a gente quer ver e trabalhar e a conscientização, né, de que a pessoa se comprometa para além do portão, para além das paredes da Unitri,
né? Que o nosso, assim, aqui, falando para vocês, enquanto direção acadêmica, enquanto o professor Carlinhos, diretor administrativo, a Giovani, enquanto diretora geral, assim, ó, enquanto procedimento, nós estamos bem tranquilos, que nós temos todos aqui dentro, né? No sentido dos cuidados e minimizar o risco. A gente não exclui o risco 100%, a gente minimiza. Mas o nosso medo é o quê? Que daqui a pouco entre um acadêmico aqui dentro, numa sala de aula com 20, né, 15 alunos, e esse acadêmico positive, né? E aí, meus amigos, né? Como é que a gente age com relação a essas 200 pessoas aí, né, que estão aqui frequentando, né? Então, eu reforço isso que o secretário falou, que o Valdinei falou, né? Esse compromisso pessoal 24 horas de seguir esses protocolos, que é somente assim que vai ajudar a gente retornar às atividades práticas e daqui a pouco, daqui a 10 dias, a gente não tem que fechar tudo e voltar, né? Voltar de novo, dar um passo atrás, né? Eu acho que deixa eu... Só para contribuir, né? Acho que essa angústia, essa ânsia de retornar que muitos dos nossos estudantes externam de forma constante, nós entendemos, e nós também deixamos claro já várias vezes, eu vou me repetir aqui nas palavras, em algum momento já falei isso para vários de vocês. Nós também gostaríamos de estar em sala de aula, para nós é muito, como professor, a aula, ontem eram 10h10, Raquel, os alunos do quarto período berraram, falaram, não aguentamos mais, deixa a gente dar uma oxigenada, segundo dia de aula, dá um tempo aí, né? Mas em sala de aula, o dinamismo muda, a forma de você passar o conteúdo muda, a forma dos estudantes assimilarem o conteúdo é totalmente diferente. Então, para nós também seria muito cômodo retornar. Agora, o Valdinei falou com muita propriedade naquela quinta passada, né? Quarta passada, quinta, não me lembro agora, naquele momento que nós estávamos junto com a Cleidir, junto com os demais colegas ali da vigilância também. Ok, mas e se um positivar, o que vocês vão fazer? Então, pensem, são 200 pessoas que o professor Jonas acabou de comentar, né? Nós estaríamos colocando 200 pessoas em isolamento de que forma? Quantas pessoas têm contato com esses estudantes? Então, existem N fatores que são decorrentes de uma decisão de retornar. Por isso, o motivo de nós insistirmos tanto que vocês, acadêmicos da Unitri, entendam a nossa preocupação, acima de tudo, é com vocês, com seus familiares. Hoje foi divulgado, né, Valdinei, uma criança de 9 meses estava positivada há poucos dias em Barracão. Então, eu tenho uma nenê de 8 meses em casa. O Jonas também, né, ontem, né, Jonas, completou 8 meses, a Helena. Então, meus amigos... 9, isso. A minha está com 8, 9, perfeito. Então, são muitas variáveis que vêm em consequência de uma decisão que nós pretendemos tomar, mas repito o que eu falei no início, nós vamos tomar uma decisão com segurança, para vocês e para todos que estão envolvidos, seus familiares, né, pais, avós, filhos, enfim, é um momento muito difícil, um momento de extrema, que nós precisamos refletir muito antes de dar um passo. Enfim, pensemos juntos e tomemos a melhor decisão em conjunto, pessoal. Certo, obrigado, professor Carlinhos. Eu deixo aberto a palavra, deixo aberto o microfone, né? Se alguém gostaria de perguntar, de contribuir, de colaborar, né? Alguma dúvida. Eu vi o professor Ademir que abriu o microfone, né? Uma boa noite a todos e agradecer a presença aqui do secretário, das enfermeiras, enfim, a equipe técnica da comissão que foi escolhida, né, professor Jonas, os alunos escolheram, os professores, então tem uma responsabilidade, uma representação muito grande de pessoas comprometidas também em pensar naquilo que de fato é melhor para todos, né? Então, as circunstâncias são variáveis, e ali até um aluno me questionou, se a gente vem no transporte coletivo, como é que fica quando alguém está contaminado, né? Percebe? Então, assim, a gente tem todo
uma situação, ela não é só lá no nosso local, não é só lá na Unitri, quando o aluno chega lá, mas até chegar também tem vários outros fatores que têm que ser analisados também. E eu acho que foi muito bem colocado, acho que todos foram muito prudentes em afirmar que a responsabilidade é solidária, né? É solidária. É o que cada um pode fazer de melhor, pensando em sua vida, mas também pensando na vida dos outros, de forma conjunta, integrada, coletiva, é que vai fazer a diferença, né? Eu estava acompanhando agora, um pouco à tarde, a questão de Santa Catarina. Nós estamos numa divisa, né, com Baracão. Está um cenário muito preocupante, né? A gente está... o extremo oeste catarinense ainda está em amarelinho lá, né? Que tem ainda mais leitos, né? Mas nós temos região de Santa Catarina que já está no colapso. Então, assim, né, acho que nós temos que pensar justamente num contexto de que parece, enquanto não atinge nós diretamente, alguém da família, parece que não existe. A Cledir falou, a enfermeira, um pouco nesse... É no segredo que a coisa ocorre, mas ela está afetando. E daqui a pouco pode ser alguém muito próximo nosso, e a gente... acho que, por isso, a questão humana, eu acho que a questão humana tem que prevalecer em qualquer circunstância. Nós estamos preocupados com a questão econômica, realmente a gente... acho que todos estão percebendo, conseguem... a gente vê no contexto dos indicadores, mas que a gente tem que fazer um esforço muito grande, né, para poder superar isso, e aí voltar, de fato, talvez, eu sempre digo, naquele novo normal, numa normalidade diferente, com mais consciência, com mais cuidado, enfim, inclusive, né, nós podermos melhorar em outros fatores, indicadores da saúde, que a gente briga tanto, né, na questão preventiva, que é mais barata, que é importante, e talvez penso e tenho certeza também que alguns fatores vão contribuir nesse aspecto. Então, eu acredito assim que professor, direção, os trabalhadores, são os alunos, são as empresas, o pessoal, autoridades em saúde. A preocupação ela é iminente, né? Todos buscando um objetivo maior, né, que é defender a vida. Então, acho que esse compromisso ele é solidário. Queria só reafirmar isso, né, que a gente possa ter essa compreensão também. Boa noite. Vou aproveitar o gancho do professor Ademir e dizer assim, bem-vindos aos acadêmicos. E eu reforço sempre aos acadêmicos do curso de pedagogia. Eu entrei na sala segunda-feira e eles já sabem que esse é o meu discurso, né? Que a nossa preocupação maior vou ser sincera com vocês, assim, né, enquanto coordenadora, são com os acadêmicos que muitas vezes querem desafiar a lei, o limite, né? Então, assim, que tem comportamentos e atitudes que a gente vê que são atitudes justamente para afrontamento, né? O que é lei, às vezes, acaba sendo algo que eu queira burlar. Então, eu percebo isso assim um pouco olhando as mídias sociais, olhando um pouco dos comportamentos, e daí eu preciso ser sincera com vocês, né? E preciso desabafar isso com vocês. Esse comportamento é um comportamento que me inquieta muito, né? Eu falava isso para o grupo da pedagogia. Eu quero confiar nos acadêmicos do curso de pedagogia, como coordenadora, de que há uma consciência, que é uma consciência de si e do outro, né? Nós falávamos assim, ó, que no curso de pedagogia nós temos acadêmicas, uma acadêmica grávida, a gente tem uma acadêmica que passou por uma cirurgia de coração, e ela me dizia assim, prof, eu posso voltar às aulas? E eu orientei para ela que não. Por que eu orientei para ela que não? E ela vai ouvir que essa foi a minha fala. Eu falei, a gente consegue dizer os procedimentos que a gente está fazendo para tomar todo o cuidado, mas a gente não consegue se responsabilizar pelas irresponsabilidades dos outros que não vão ter responsabilidades com essa acadêmica.
Quando a gente não está nem aí para a vida do outro, a gente toma atitudes que, por vezes, são atitudes de egoísmo, de pensar em si, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquele meu jeito de ser. Então, eu peço, assim, do fundo do coração, que esse momento não é um momento de brincadeira. Hoje mesmo eu postava um vídeo da nossa família em que uma mãe ficou, ela estava grávida aos 8 meses, ela ficou entubada, ela teve que ganhar o bebê com 8 meses, porque ela contraiu o vírus trabalhando, ela estava a trabalho, ela teve que tirar o bebê ficou 20 dias da incubadora e a mãe ficou 42 dias entubadas. E nós todo dia rezando para que ela encontrasse o filhinho delas. O curso da pedagogia acompanhou esse meu dilema. Hoje, gente, ela saiu da UTI e ficou mais 8 dias no hospital. Hoje, quando eu vi o vídeo dela encontrando o filhinho dela pela primeira vez, é uma emoção muito forte. Então, às vezes, a gente precisa ouvir alguns relatos, porque é bem como muitos hoje relataram aqui. A gente não está passando, eu não tenho ninguém próximo de mim, mas eu tenho que pensar que eu tenho um colega, que eu tenho um amigo, que às vezes eu nem sei se ele tem um problema ou não, mas eu tenho responsabilidade para com ele também. Então, assim, são mínimos as atitudes, mas eu percebo muitas atitudes nas redes sociais. E isso, gente, a minha atitude é uma atitude que vai depender da vida do outro. Então, é muito importante. A gente quer todo mundo voltar, mas é muito importante. Então, a minha insegurança como coordenadora é esperar, né, de verdade, que a gente tenha consciência e responsabilidade, né, nesse momento, que é um momento muito sério, muito sério. Não é para brincadeira, não é para postagem de que eu estou livre, leve e solto, de que não estou nem aí, de que eu tenho meu grupo de amigos e isso me basta, né? Porque existem várias pessoas que dependem das nossas atitudes. Então, eu peço assim, como coordenadora, eu sei que eu consigo me responsabilizar pelo meu grupo da pedagogia, porque a gente tem feito um trabalho de conscientização muito bacana, de solidariedade, justamente porque a gente tem casos no grupo que são casos de saúde frágeis. Mas eu espero que todos os acadêmicos da Unitri tenham essa consciência. De verdade, de coração, gente. E vocês sabem que eu gosto muito de vocês. Eu sempre tive um respeito e um carinho muito grande por cada um de vocês. Então, é muito importante esse respeito e esse carinho por todos, tá? Me desculpa meus desabafos, mas é uma angústia. Vocês não sabem, parece que a gente adota vocês como mãe, assim, sabe? E ainda mais que eu me tornei mãe, vocês sabem disso, eu fico ainda mais, assim, fragilizada e com sentimento de um pouquinho, assim, de responsabilidade por todos. Professora, só queria aproveitar, hoje também eu acompanhei um depoimento de uma coordenadora de um curso de medicina em Lages, né? O médico que ali era o responsável pela toda a equipe Covid, ele tinha todo o compromisso de organizar, ele acabou falecendo hoje, né? Então, eu justamente estava escutando, hoje tem os profissionais de saúde aqui também, o depoimento que a coordenadora lá da faculdade teve, né, quando é professor também de medicina, né, e se perdeu um dos profissionais que estava à frente desde o começo da pandemia. Então, percebem, gente, que o depoimento foi assim, um pouco, Elisandra, que você falava, né, assim, daquele sentimento de perder alguém, porque é uma vida, como qualquer vida, sempre digo, ela tem a sua, ela representa para alguém muita coisa, né? Mas aquele sentimento da equipe por ter perdido alguém que estava contribuindo. Então, acho que esse símbolo, esse significado nosso de estarmos aqui, eu acredito que ele é de gratidão, né? Por o que cada um de nós representa no seu dia a dia como pessoa, né? Profissional, enfim, membro de uma sociedade. Só queria reforçar um pouco isso.
Boa noite a todos. Eu também quero colocar aqui a questão nesse momento, né, considerando o que já foi muito bem falado por todos que deram o seu parecer aí sobre a situação, feedback e outras situações, a questão da empatia, né, nesse momento da gente conseguir se colocar no lugar do outro, né, isso vai ser uma constante nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, né? E mais ainda a questão da sinergia, né? Aonde o todo é mais importante do que a parte, e a Unitri é apenas uma parte nesse momento dessa situação de pandemia, né? Lá fora tem toda a questão da sociedade, que é o todo, né? Então, nós sabemos que a Unitri é uma parte que, tendo uma pessoa contaminada ali, pode interferir no todo, né? Então, a sinergia, para ela ter um êxito, para nós conseguir vencer, nós temos que exercitar diariamente a questão da empatia, a gente conseguir se colocar no lugar daquelas pessoas que estão lá vivendo aquela situação que não é fácil, quem já teve uma perda, né? A gente ter essa compreensão, a questão do que foi muito bem falado, da questão de se solidarizar com a dor do próximo, né? Porque tem perdas que é só quem vive, né? Por mais difícil que seja, e nunca vai ser igual, a gente nunca vai conseguir se colocar totalmente no lugar do outro, né? Mas a empatia é isso, a gente conseguir se colocar pelo menos um pouquinho para poder sentir a dor do outro, né? É tentar compreender o outro antes de querer ser compreendido, né? Não querer só julgar o que eu estou pensando nesse momento, mas tentar compreender o todo, que aí a situação ela fica mais maleável, né? Ao menos é o que eu tenho trabalhado na minha vida, porque a gente quer tanto uma situação e às vezes a gente tem que tentar compreender o todo, né? Não apenas o que a gente quer, os nossos interesses, né? Nesse momento é o coletivo, é o todo que tem valor, né? E é isso aí. Obrigado aos professores, obrigado pelas colocações. Não sei se tem mais alguém que gostaria de falar, daí para a gente ir encaminhando o encerramento. Posso fazer um questionamento, professor Jonas? Pode. Eu tenho uma colocação e um questionamento. Vou começar pelo questionamento. Não, vou começar pela colocação. Eu quero, primeiro, de uma certa forma, né, entre aspas, parabenizar a atitude, a coragem da instituição, né, de voltar parcialmente as atividades diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, que realmente não é brincadeira, como eu reitero, né, todas as falas que foram trazidas até agora, e realmente, quando a professora Elis falou que se preocupa, né, por perceber que existe alunos e pessoas, enfim, não só alguns alunos, né, mas pessoas no geral, que parece que não estão realmente achando que é uma situação preocupante. Mas quando a gente vê, eu, graças a Deus, não tive ninguém na minha família acometido pelo problema atual, e espero que não tenha, mas quando a gente vê pessoas próximas passando por isso, e famílias inteiras morrendo por isso, a gente passa a pensar de uma forma diferente, né? Enfim, de alguns lugares que eu conheço, teve famílias inteiras que eu conhecia que morreram, né, 4, 5 pessoas da mesma família. Então, imaginem, né, nos coloquemos no lugar dessas pessoas, imaginem a dor que devem de estar carregando. Então, realmente não é brincadeira, né, e eu ouvi, inclusive, de algumas instituições aqui da região, que enquanto não tiver vacina, eles não vão retomar as atividades, não vão retomar as aulas, por não confiar, né, que os alunos dessas determinadas instituições estão se cuidando devidamente. Então, eu espero, assim como todos os professores e coordenadores já colocaram, que os alunos levem a sério e tenham consciência de que isso realmente é perigoso, né, e que a nossa inconsequência, que as nossas más atitudes podem acarretar um problema coletivo, né, e a gente não quer isso. Nós queremos que todos os alunos tenham aula presencial, como é o anseio de todos, né? Ou pelo menos da maioria, e assim como de nós professores, e que a gente possa ter uma atitude frutífera, né? Que toda essa movimentação, essa moção que a faculdade está tendo, seja para o bem de todos, e que a gente consiga permanecer colhendo bons frutos, né? Que não chegue daqui um mês e
perceba que, olha, não deu certo, vamos ter que encerrar tudo de novo, né? E, enfim, a minha colocação seria essa. Quanto à minha dúvida, eu gostaria de perguntar para a doutora, para a enfermeira Cledir, as máscaras, o uso das máscaras, tem alguma máscara indicada, né, que seja melhor, que seja menos pior, que seja, enfim, eficaz? Porque eu tenho visto muitas máscaras de TNT sendo vendidas por aí, muitas pessoas usando máscara de TNT. Nós, enquanto professores, qual a máscara indicada para nós usarmos, né? Porque eu, particularmente, até conversei com a professora Raquel em determinado momento, tem alguns tecidos que me sufocam, eu sinto falta de ar e fico tonta, né? Eu sinto tontura. Então, eu ainda não encontrei a máscara adequada e ideal para eu usar, né? Uso na rua uma determinada máscara, mas é questão de 10 minutos para ir até o mercado e voltar. Agora, para ficar, né, numa sala de aula com os alunos por um período mais longo, eu não sei se eu conseguiria com essas máscaras que eu uso, né? Então, eu gostaria de saber da senhora se existe alguma máscara ideal que seja realmente eficaz e que tanto o aluno quanto nós estaremos protegidos e, ao mesmo tempo, confortáveis. Então, assim, sobre a questão das máscaras, né? É uma grande preocupação, sim, porque tem pessoas que usam uma máscara que parece um véuzinho, de tão fininho. Então, isso não é indicado. O que é indicado é uma máscara que seja dupla. O tecido, mesmo o TNT, sendo TNT, mas duplo, já está bom. Ou a malha dupla, já está bom. Então, a gente tem que ter sempre cuidado com quantas camadas de tecido tem ali. Aí existem as outras máscaras que são específicas para a área da saúde, que seriam as máscaras cirúrgicas, e que é difícil, agora já está tendo mais no mercado, né? Já está circulando mais. E as N95. Então, essas são mais para a parte, para médicos, enfermeiras, a área de hospitalar, dentistas, por quê? Porque a gente trabalha diretamente com as partículas, né? Examina a garganta, né? Então, a N95 é específico para o médico ou para nós enfermeiras quando coletamos, né? A secreção, né, para envio para laboratório. Mas o principal é o uso da máscara correto, é fechar ela no nariz e ela estar bem colocada. Isso é o principal, que ela esteja bem colocada e você se adapte, como você falou, se adaptar a uma máscara dupla, tecido duplo, e que se você consiga respirar, que você se sinta bem. Ela não pode ser muito justa no rosto, ela tem que sobrar um pouquinho. Você pode ver que aquelas máscaras cirúrgicas, elas têm uma gaitinha que a gente chama, né? Então, ela não fica tão justinha no rosto da pessoa. E ela consegue respirar, né, ali nessa máscara. Porque a gente que trabalha direto, o dia todo com a máscara, a gente sente uma dificuldade, sim. Mas nós, da área da saúde, acabamos já nos acostumando, mesmo com o óculos, né? Colocando o óculos em cima e vedando bem ela. Então, acho que o principal é o uso correto e o uso da máscara de TNT ou de tecido duplo. Uhum. Ok, então, e aquela face shield, acho que é, né, o escudo de face lá, de rosto, seria adequado nós usarmos e seria eficaz, assim? Ou precisaria usar uma máscara igual? Ela seria, sim, ela seria bom, no caso, para vocês, né, os professores, para estarem falando, né? Mas mesmo assim, muitas vezes ela embaixo ela é aberta, então as partículas ali elas podem, né, sair igual e cair na mesa, no que você estiver manuseando. O certo, como nós usamos ela, é sempre com a máscara, igual embaixo. É uma proteção a mais. Ok, muito obrigada. Muito bem. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Eu gostaria só de aproveitar, né, agradecer aí ao pessoal técnico da saúde, com as orientações, e falar realmente assim da nossa preocupação enquanto Unitri com a segurança, né? Estamos preocupados sim com a pedagógica, né? Mas acima de tudo a segurança. Então, mais uma vez assim, reforçar o que todos já falaram aqui, né? Pedir a todos os acadêmicos, professores,
né, um sentimento de solidariedade e comprometimento. Né? Então, a gente, né, está tomando todos os cuidados, procurando, assim, seguir todas as orientações, seguindo em consonância com as autoridades de saúde, mas cada um de nós precisa fazer a sua parte. Então, mais uma vez, reforçar o que todos aí já falaram, vamos tomar consciência da necessidade desse momento que é tão delicado, da importância do cuidado pessoal, então, não só lá na Unitri, fora, né, do seu trabalho, com os seus familiares. Então, pedir mais uma vez, em nome da Unitri, encarecidamente, assim, vamos todos nos cuidar. Estamos tomando, assim, todos os cuidados possíveis, o que está dentro do nosso alcance, para, se possível, voltarmos a algumas atividades presenciais, o que a legislação permite. Mas precisamos realmente, assim, desse sentimento de comprometimento e solidariedade de todos. Certo. Então, assim, né, pessoal, a gente gostaria de agradecer, né, e antes de agradecer, eu gostaria de só comentar, né, como fica muito evidente que o nosso grupo, ele se fortalece com a participação de todos, né, então, fico muito feliz das falas, né, dos professores, dos coordenadores, do secretário, da enfermeira Cledir, né? Como a gente agregando, como a gente tendo essa postura cooperativa, associativa, a gente consegue frutos muito melhores, né? Então, fico feliz de ouvir as falas, vocês estão nos ajudando, participando conosco, né? E esse compromisso que nós temos, né? Professor Calderi, gostaria de falar? Me parece que eu vi que você sinalizou ali ou não. Então, professor, boa noite a todos. Só para... eu sei que já estamos bem no adiantado da hora, tem uma aula também depois, mas uma das coisas, assim, convivendo com um grupo maior e que é um cuidado, e ouvindo a fala de todo mundo, é que às vezes às vezes a gente tem alguns cuidados com os primeiros dias, e ouvindo a fala dos profissionais da saúde, dos outros professores, eu aqui percebendo no meu grupo de trabalho, que parece que quando a gente volta para uma situação mais presencial, os primeiros dias as pessoas tomam esses cuidados, então a gente aqui, quanto aos acadêmicos também, aos primeiros dias de um retorno, as pessoas tomam todos os cuidados necessários. Depois, não sei se as pessoas vão ganhando confiança, se vão desacreditando em algumas coisas, pensando que o colega que está do lado, pela afinidade de passar 3, 4 horas juntos, se isso vai se perdendo um pouco por ganhar um pouco de confiança ou desacreditar em algumas coisas, e passa-se a não tomar alguns cuidados e precauções necessárias na presença do colega de trabalho, do colega de sala, isso eu tenho percebido aqui quanto equipe minha de trabalho, que quando se tem uma volta, se tem um cuidado, se tem algumas recomendações. Com o passar de uma semana, 2 semanas, parece que isso vai se deixando gradativamente que seja seguido as orientações. Isso é um risco que a gente corre. Então, mais aos acadêmicos que a gente consiga voltar, mas também sabendo assim, que não é só uma semana que a gente precisa ter os cuidados com o protocolo, que a gente precisa continuar seguindo isso, que tem a questão do querer estar próximo, do conversar, a falta do convívio social, de tudo isso que a gente sabe que é normal, e que a gente não perca isso nos primeiros 2, 3 dias do retorno presencial, que a gente continue tomando esses cuidados, porque eu tenho percebido aqui na minha convivência de trabalho, que a gente passou a ter problemas a partir do momento que as pessoas passaram a pensar que o convívio já estava natural, que o colega de trabalho já era quase da família, que aquilo não te colocava em risco, que não... E aí a gente passou a ter problemas e estamos vivendo algumas situações, problemas em relação a isso. Então, que a gente tenha esse cuidado numa sequência também, que não é na primeira semana presencial que a gente vai... que a gente não precise dar sequência nisso, que não, já... De certa forma, eu percebo, assim, que as pessoas elas vão ganhando uma certa confiança e vão
desacreditando no risco. Até acontecer uma situação, aí você regride tudo aquilo que foi falado por todo mundo. Então, só para socializar a situação que eu tenho vivido quanto ambiente de trabalho, que tem nos preocupado bastante, que vai ganhando confiança na convivência e perdendo aquilo que deveria ser uma sequência de cuidados permanente. Então, é um pouco preocupante isso. Então, mais aos acadêmicos também, que o retorno não é cuidado de um dia, de 2 dias, é um cuidado contínuo também, até a gente viver um outro momento aí, que a gente possa conviver como era até o início aí da paralisação, né, para que a gente possa ter uma convivência melhor também. Certo, obrigado, Clauderi, né? Há quem diga que a utilização da máscara ela vai ser uma constante aí ao longo dos anos, né? Quem sabe é um outro acessório aí que nós vamos ter que, assim como uma camiseta, como um casaco, a máscara ela vai estar junto conosco aí nos próximos anos. Há quem diga isso também, né? Mas, pessoal, assim, ó, para nós encerrar, então, a gente informa que esse vídeo está sendo gravado, nós vamos salvar ele no canal do canal da Unitri no YouTube, ele vai ficar disponível ali também para depois, aí, se querem assistir novamente, enfim, se porventura algum acadêmico, não sei, que vocês perceberam que não assistiu, algum professor que não assistiu, vai estar disponível ali no canal da Unitri no YouTube, né? E também a gente começa efetivamente os trabalhos aí da nossa CIPEC, né, nossa Comissão Interna de Prevenção, né, enfrentamento ao Covid-19, né, segundo a Monique me esclareceu, né, a Covid-19, não ao Covid-19, porque é a doença, né? Bacana, e com crase, né, Monique? Então, a gente vai começar esses trabalhos, né, e sempre divulgando nas sextas-feiras, né, o procedimento da semana seguinte, né? Então, pessoal, uma boa noite a todos e muito obrigado, e lembrem-se, né, cuidem-se e cuidem dos outros também. Um abraço a todos.